Oi, gente, a paz do Senhor, gente. Voltei com a parte 2 da nossa palavra de domingo. Estamos mastigando ainda aquela palavra que Deus falou conosco naquele culto. E nós estamos falando sobre Jefté, nós estamos falando sobre exaltação, nós terminamos falando sobre processo, né? Falamos sobre suportar o processo para viver o propósito. Foi nessa pauta exatamente que nós paramos. Essa é a parte 2 desse vídeo. Bora lá, então? A Bíblia, então, vai dizer que aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram, né? Fizeram guerra, tá? Contra Israel, né? E foram aos anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Isso é interessante porque os anciãos foram buscar Jefté porque estava tendo uma guerra. Houve uma guerra. E quer saber? Tem horas que existem guerras na nossa vida. Paramos aí nesse ponto. Que Deus ele vai criando para nos exaltar. A exaltação de Jefté estava certa. Então precisava acontecer essa guerra. Tem horas que Deus prepara algumas guerras para colocar tudo no lugar certo. Haja vista que Jefté estava fora de casa. Ele estava num lugar que não era o lugar que era para ele estar. Então Deus vai criando uma guerra para colocar tudo no lugar. Quem está criando essa guerra, entenda, não é o diabo. Quem está criando essa guerra aqui não é o inimigo. O próprio Deus criou essa guerra. Levantou os filhos de Amon contra Israel para colocar tudo no lugar na vida de Jefté. E aqui é interessante que aqui ele vai começar a ajeitar algumas coisas que na vida de Jefté estava desajeitada. E eu me lembro muito bem de Ezequiel 37, quando Deus faz ele profetizar e diz que houve um grande reboliço e os ossos começaram a se juntar um ao outro, osso com osso. Então, o reboliço, às vezes, glória, eu sinto a presença de Deus aqui. O reboliço nem sempre é para te deixar adoecer, o reboliço nem é sempre para deixar você perder a paz. Não, esse reboliço todo é para colocar osso com osso ao seu lugar, é para colocar tudo no lugar. Então, essa guerra não é o inimigo que mandou, essa luta, aleluia, não é para te adoecer, essa luta, essa guerra não é para que você fuja, para que você morra, não. Essa guerra é de exaltação. Essa guerra é para colocar tudo no lugar. Então, irmão, não fuja da guerra, não desista da tua casa, não desista dos teus, não desista dos teus sonhos por causa dessa guerra, porque essa guerra veio para exaltação. Foi Deus quem criou essa guerra. Oh, aleluia. Foi Deus quem criou essa guerra com um propósito de exaltação na tua vida. Então recebe em nome de Jesus. Aí os filhos de Amon se levantam para fazer guerra contra Israel só para exaltar a vida de Jefté. Haja vistas que ele vai ser rejeitado pelos irmãos. E quem é que vai dar o endereço para os anciãos? Porque os anciãos não é parente de Jefté, não tem nenhum parentesco. Quem vai saber o paradeiro é um parente. E vão ter que dar o endereço. E aqui eu quero liberar algo interessante. Que quando chegar o tempo da exaltação de Deus na tua vida, não precisa nem você se apresentar. O Senhor te acha. Ele acha o teu endereço. Ele foi lá na rua esquerda ou direita e achou Saulo. Então não precisa. Deus, ele te acha. Deus, ele te encontra. Quando chegar o tempo de Deus na tua vida, o tempo de Deus de te honrar, ele te acha, ele te encontra. Isso é interessante demais, irmãos. Tá? Porque você não precisa se apresentar. José não estava preso numa prisão. José estava guardado até o copeiro levar ao palácio. Eu entendo que quando Deus ele quer você no palácio, ninguém vai te esconder no campo. Lembra de Davi? Eu vou repetir isso aqui. Quando Deus quer alguém no palácio, ninguém esconde no campo, tá? Porque Davi estava no campo enquanto Deus permitira. Deus ele te acha aonde você estiver, no campo, no anonimato, ele te encontra. Tá? E você vai sair do anonimato. Ó, quem vai buscar? Os anciãos. Aquilo que eu falei no início, eu vou repetir aqui. A autoridade maior
E eu profetizo, não precisa se preocupar com gente que te menosprezou, com gente que te rejeitou, porque a autoridade maior está sobre a tua vida, está sobre a minha vida. A autoridade maior foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te escolheu. Você pode receber essa palavra? Há uma autoridade maior que te chamou e você está preocupado com quem te rejeita, com quem não aceita a tua chamada. Irmão, entenda uma coisa. Cada um só dá o que tem para dar. Aí eu vejo Jefité voltando para casa e Jefité vai pagar rejeição com rejeição? Não! Será que ele vai ter que rejeitar, humilhar, trair porque traíram? Não, eu vou abandonar porque não vou abandonar porque me abandonaram. Não vou pagar traição com traição. Eu não vou pagar o mal com o mal. Por que Jefité está voltando para casa e ele não vai fazer a mesma coisa? José não fez a mesma coisa. José não pagou, aleluia, o abandono, a traição dos irmãos dele com traição. Antes teve misericórdia. Antes José teve um coração perdoador. Então não pague o mal com o mal, porque cada um só dá o que tem e você tem coisa melhor para dar. Amém? Então as dores foram para fazer Jefité cabeça. As dores foram para fazer Jefité de pé, ser o líder. Deus permitiu isso. Foi o processo que levou ele a uma caminhada para chegar no propósito. E esse caminho é o processo. A gente precisa aprender a viver processos, porque o processo com certeza te levará ao propósito. Se o propósito aqui era que Jefité, por ser primeiro filho de Gileade, ser o cabeça, ser o líder dos irmãos, e não deixar o tempo que passar. A promessa estava de pé sobre a vida de Jefité. Então ele ia liderar. Então aqui Deus fez ele passar por esse processo. O processo feriu, tá? O processo que feriu, mas era para fazer ele cabeça, tá bom? Então são guerras, são dores, são rejeições que te ferem, tá? O processo fere, mas o propósito cura. Esse é o tema que eu queria chegar. Eu fui convidada para ministrar numa igreja e me deram esse tema. Acabando que cancelaram o evento, mas eu não deixei de estudar o tema. Então, o processo te fere, mas o propósito te cura. Entenda isso. Vai ter guerras, vai ter dores, vai ter rejeição. Você ficou ferido, você estava machucado. Oh, aleluia! Rebassura que me afaz. Entenda! É um caminho de dores, é um caminho de processo, mas para te fazer cabeça, para te colocar no lugar que Deus sempre quis que você tivesse. O que Deus tem para Jefité é liderança. O que Deus tem para Jefité é juiz de Israel. Oh, e ninguém cresce sem processo. Não há crescimento sem dor. Não há crescimento sem lágrima. Quer saber? Só vive o propósito quem vive processo. Só vive o propósito quem suporta processo. Se você for covarde, se você não conseguir suportar, não é qualquer um que vive propósito, porque não é qualquer um que suporta processo, tá? Então, é pra quem suporta processo que vive propósito. Não é qualquer um que vai... Ô, irmão, para viver propósito tem que suportar processo. Eu repito, irmão, só vive propósito quem suporta processo, tá? As dores foram feitas para chegar a um propósito. Isso é um caminho, tá? Aí Jefité, ele tinha um propósito. Ele precisava passar por essas dores para ser líder. Esse era o propósito. Para ser cabeça de Israel. Essas dores nada mais é do que o propósito, do que o processo para fazer ele chegar ao propósito. Gente, meu bebê acordou e o meu tempo acabou. Se não fosse Penina fazer um processo na vida de Ana, o que aconteceria? Ana não choraria? Ana não ia para o templo? Ana não ia falar com Eli, o sacerdote, e ele não profetizaria? E entenda, você precisa passar pelo processo para viver o seu propósito. O processo fere, mas o propósito, ele te cura. Um beijo, um abraço, fique com essa palavra, tá? E o meu bebê tá chorando. Fui!